Turma, é um privilégio estar aqui com vocês, mais uma vez, aqui junto com o G4, para a gente falar um pouquinho sobre o futuro do Brasil e por que a gente, como G4, como V4, por que todos os empreendedores aqui precisam acreditar no futuro do Brasil. E eu quero falar para vocês, do meu ponto de vista, eu estou bem comprometido com o futuro do Brasil, tanto que recentemente eu investi 7 milhões de reais em um novo escritório da minha empresa, do headquarter da minha empresa lá em Campinas, que é esse escritório aqui, um prédio de 6.500 metros quadrados, com 750 posições de trabalho, que a gente assinou o contrato na metade do ano passado e inaugurou agora recentemente, gastando aí cerca de $1 milhão na reforma desse prédio. No meio da crise, desse momento que o país vive, do dólar do jeito que está, será que não seria o momento de recuar? Por que a gente vai continuar com o pé no fundo do acelerador? Na minha cabeça tem uma seguinte filosofia. Aqui tem você, tem produtores rurais, tem engenheiros, professores, médicos. O que eu, você e todos esses indivíduos que produzem no Brasil têm em comum? Para mim, todos nós temos em comum o fato da gente ser produtores de riqueza. Todos nós somos produtivos, geramos valor. No fim das contas, um produtor rural lá no interior do Rio Grande do Sul ele produz algo de valor para um outro engenheiro no Nordeste e eles querem trocar essa riqueza que eles são capazes de produzir. E a moeda, o governo, ela cria esse instrumento chamado moeda para tentar facilitar essa troca. Mas no fim das contas, se tu for na essência da riqueza, está na produtividade de algo que tem valor para o outro. Então, na minha cabeça, quem produz valor, ele tem menos medo da crise. Porque ele sabe do valor que ele produz, do que ele tem valor para alguém. E ele vai usar uma moeda para facilitar a troca desse valor. Quem deveria ter, então, medo da crise não é o indivíduo produtivo, é o funcionário público, é o funcionário de uma empresa que não produz nada. E o nosso país, ele é muito mais do que o governo. O governo influencia. O Brasil vai bem independente, apesar do Estado. Porque, apesar da gente ter, eventualmente, uma baixa competitividade com os outros 9 países mais produtivos que nós, entre os 180 países, a gente está no top 10 ainda, em geração de riqueza, em geração de valor em dólar. Então, será que a gente vive uma crise de produtividade nas nossas empresas? Ou o nosso governo, em paralelo à nossa empresa, eventualmente está administrando mal os recursos que ele tem? Eu acredito que não. Eu acredito que, pelo contrário, eu acredito que o Brasil tem quebrado recordes de geração de valor, de geração de riqueza, de produtividade. Nubank é um exemplo, se tornou a startup mais valiosa, a fintech mais valiosa do mundo, né? Uma empresa basicamente que opera no Brasil. A gente tem o Mercado Livre, que é a empresa mais valiosa da América Latina. Não é uma empresa brasileira, mas opera majoritariamente no Brasil, chegou a valer mais que a própria Vale. Então, eu gosto de olhar para esses cases e ver, cara, por que eles produzem tanto? Independente do fato de estar nesse estado. Eu vejo que a minha história é a prova disso. Eu comecei a empreender lá no interior do Rio Grande do Sul, na periferia do Rio Grande do Sul. Essa primeira imagem é a casa que eu comecei a V4, foi inundada agora nas enchentes do Rio Grande do Sul, eu já não morava lá mais. Eu comecei a V4 no bairro onde o cavalo estava em cima do telhado, nas enchentes do Rio Grande do Sul, lá no bairro Matias Velho, na cozinha da casa da minha mãe. Consegui crescer a empresa, chegar em 500 milhões de faturamento no último ano, ser investido pelo grupo Dreamers. Recentemente vendi um pedaço da empresa para o Thiago Negro. Então, por que esses caras estão investindo na gente, os clientes estão confiando na gente e a gente vem crescendo? Porque a gente vem encontrando maneiras de ser produtivo, de gerar mais valor para o cliente de uma maneira mais eficiente, dando acesso a coisas que ele não tinha, sendo criativo. Então, quem uma vez faz isso, eu olho para o meu estado lá no começo, com 18 anos, quando eu comecei naquela casa, com nada, e o país não era melhor, não era menos crise. Eu vejo, cara, não tem como agora eu parar, agora eu tirar o pé do acelerador.
Com todo o recurso que eu tenho, com todo o know-how que agora eu tenho, se numa situação muito pior eu conseguir ser produtivo o suficiente para estar aqui falando para vocês hoje, agora que não vai me parar. Não é agora que eu vou deixar esses obstáculos externos que me influenciam, mas apesar deles eu cheguei aqui, eu tenho muito mais para fazer. O mundo já foi muito pior e várias pessoas construíram coisas que nos fizeram chegar até aqui e ter uma vida mais fácil. Nosso papel como empreendedor é ser o herói da vida real. Você, empreendedor, é o herói da vida real. É o que vai fazer o Brasil ficar um pouco menos difícil. Quando se cria um Nubank, dá mais acesso a crédito, dá acesso a um produto financeiro melhor, ao G4 é criado e a educação chega mais fácil, o Brasil vai ficar melhor, o Brasil vai ficar mais fácil para os próximos, apesar do Estado que existe e a gente convive com ele. O Brasil é um celeiro de grandes cases. Tu pega a Forbes 2000, as 2.000 empresas mais valiosas do mundo de capital aberto, tem 30 empresas brasileiras. A gente tem a Embraer, é uma das principais empresas de fabricação de aviação executiva do mundo. A Vale, a Petrobras, a Gerdau lá do meu estado, o BTG Pactual. Esses dias eu vi um Reels de um americano reclamando que a JBS estava comprando todas as fazendas dos Estados Unidos. Vocês já viram esse Reels? Cara, a gente tem grandes cases, a gente pode fazer grandes coisas, mas a gente, de fato, precisa entender que a gente precisa sonhar grande e que o caminho para isso é a gente ser mais produtivo. Então, se a produtividade é a chave, como que a gente faz para ser 10, 20, 30 vezes mais produtivo? Essa é a aula que eu tenho para dar para vocês, que é a aula de alavancas. Arquimedes fazia isso, né? Me dá uma alavanca longa o suficiente que eu sou capaz de levantar o mundo. O que é o conceito de alavanca, turma? Alavanca, se eu quero levantar o meu carro, vou lá e uso uma alavanca para levantar meu carro. Se o carro é muito grande, eu pego aquelas grandes alavancas, né, para levantar o carro. Com a mesma força, com o mesmo braço, eu vou levantar um peso muito maior, o que muda é a alavanca. Se eu tentar levantar com o meu braço, o esforço é um. Com aquela alavanca, o esforço é outro. Com essa alavanca, o esforço é outro. Com uma empilhadeira, eventualmente, o esforço é outro. Então, o que é a alavanca no negócio? E o que é essa alavanca no negócio que pode fazer o mesmo esforço gerar um resultado exponencial no meu negócio? É difícil para o nosso cérebro pensar exponencialidade, enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Conseguir ver que a gente pode sim levantar o mundo com a nossa própria mão, mas a gente consegue ver só o que os nossos olhos podem ver. Caramba, se não for eu fazer, quem vai fazer? Ninguém faz bem feito se não for eu. Eu sempre fico fascinado por empresas como a Accenture, tem 700 mil funcionários. Né? O Walmart tem 1 milhão de funcionários. Como é que os caras gerenciam essas alavancas, além do que os olhos podem ver? É difícil, né? A gente tem 10, 20, 30, 100, 200, 300 funcionários, a gente já fica, caramba, cara, como é que o cara gerencia 700 mil? Tem como. Tem algo que te separa de conseguir ser uma pessoa que pode gerenciar 10 vezes mais do cara que você é hoje. E eu fico fascinado por isso. Aí eu paro para pensar nisso e chego uma seguinte reflexão, né? Na antiguidade, 8 horas de trabalho davam 8 horas de output, porque o cara não tinha nenhuma alavanca. Hoje, uma decisão, ela já pode gerar bilhões de dólares de output. Eu vi uma matéria hoje que o Elon Musk deve sair do governo americano agora em maio, com 160 dias de trabalho, ele deve economizar $1 trilhão para o governo americano. Com uma decisão. Então tem uma decisão, tem uma alavanca, que se você apertar, puxar, empurrar de um jeito diferente, pode cuspir $1 trilhão de economia, seja o que é $1 trilhão na sua microeconomia. Então tem 4 grandes formas de alavanca que eu acho que vocês podem empurrar, puxar um pouco melhor. E eu usei todas elas e eu quero mostrar um pouco para vocês eventualmente fazerem isso, se tornarem mais produtivos. Todo mundo se tornando mais produtivo, o país vai ser melhor, apesar da gente ter um Estado que eventualmente não vai colaborar. Qual é a alavanca mais antiga? Esse empresário, Joe Paul, ele dizia isso, né? Prefiro ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. No fim das contas, gente, a alavanca mais antiga é gente. Se você tiver mais pessoas fazendo não a mesma coisa que você,
mas com metade da sua eficiência, mas forem 3 pessoas, 4 pessoas, é o dobro de você, mesmo que elas não sejam tão produtivas. Por que eu gosto de falar isso? Porque tem gente que fala assim, não, cara, se não for eu vendendo, o cara não vende igual eu. Cara, mas você só é um. Se tiver 3 vendendo com 70% da sua capacidade, com 70% da sua taxa de conversão, ainda é melhor do que se fosse só você. Então, pessoas é a alavanca mais antiga que tem e foi a primeira que eu usei. Eu era uma empresa com 10, 15 pessoas, 30 clientes, e eu podia usar várias formas para crescer meu negócio, mas tinha uma muito óbvia. Se eu tenho 15 pessoas que faturam 100 mil reais por mês, se eu quero faturar 1 milhão, eu vou precisar de mais ou menos umas 150. Mas, puta, 100 pessoas, pode ser muito difícil, cara, mas essa tá muito na cara. Essa tá muito óbvia. Vou encontrar um jeito de ter essas pessoas. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer isso através do modelo de franquias. E há 7 anos atrás eu começo a franquear o meu negócio, trazendo outras pessoas a se associarem ao meu modelo e operarem junto comigo, me pagando o royalties sobre a receita. 80% da receita ficava com eles, mas 20% ficava comigo. Isso fez o nosso negócio chegar ao tamanho que ele tem hoje, são 260 escritórios com 4 mil pessoas atendendo 7 mil empresas, o que era 40 empresas, 15 pessoas há 7 anos atrás. Esse aqui é o nosso evento, gente pra caramba, esse é o nosso partnership, todo mundo que está ali é sócio, eu tenho 40 sócios hoje. Todo ano eu renovo meu partnership, mais pessoas se tornam sócias e eu não acredito que tem como tu fazer um negócio muito grande sem partnership. Porque essa é a alavanca primária. Tu precisa de pessoas no teu negócio. Se tu não trouxer mais pessoas e essas pessoas não reterem, você vai perder a alavanca básica. É melhor eu ter 2% de um negócio que faz 100 vezes mais receita, faz 100 de receita, do que eu ter 100% de um negócio que faz 1 de receita. Então, partnership, contratar mais gente, mesmo que você não tenha o processo eventualmente mais eficiente, e a gente tem os dificultadores do Brasil, eventualmente o passivo que isso traz, franquia é um modelo genial. Franquia, o Brasil é um dos principais países de franquia no mundo. No meu mercado, que são as assessorias de marketing, nos Estados Unidos tem mais assessoria de marketing do que McDonald's e Starbucks somadas. Tem 80 mil assessorias de marketing. Mas não tem nenhuma assessoria de marketing à la Starbucks que seja muito grande. E eu vi, eu posso fazer a primeira. Mas tem problemas? Gente, estabilidade do serviço tem, gente. Tem muito problema. Mas, quando eu era 100 vezes menor, eu também tinha problema, só que eu era 100 vezes menor. Então, hoje eu tenho 100 vezes mais recursos para resolver os problemas, que antes eu tinha 100 vezes menos. Eu prefiro ter 100 vezes mais recursos para resolver esse problema do que não ter problema nenhum e não ter recurso. Então, não dá para a gente se parar mediante disso. Então, essa é a forma mais antiga. Gerenciar pessoas pode ser difícil, depende da sua liderança, mas é uma forma muito básica. Muitas vezes eu chego numa empresa e essa empresa quer vender mais, ser mais produtiva no seu processo de aquisição de clientes. Eu pergunto, quantos vendedores você tem? Aí ela fala, não, eu tenho 3. Aí eu falo, por que tu não tem 30? Aí ela, veja bem, daí eu mostro a conta, cara, se cada vendedor faz isso. Falei isso para um sócio meu que tem uma outra empresa dentro da V4. Falei, cara, vamos contratar 20 vendedores. Aí ele é novato, tá começando o negócio da vida dele. Aí ele já deu, caralho, 20. Falei, cara, quanto que ganha um vendedor, cara? 1.000 e poucos reais. Na pior hipótese, a gente perde 50 mil no mês. Se o cara vender R$0. Tem um e-commerce, tem carrinho abandonado, bota o cara para ligar. 1.000 e poucos reais de salário base mais comissão. Na pior hipótese, se esses caras não vender nada, a gente perdeu 50 mil. É um teste que vale a pena. Mas é muito improvável o cara não vender nada, mas ele quer ter a AI e o WhatsApp e não sei o que, a taxa de conversão e o lança... Cara, bota o vendedor lá. G4. Sabe qual é o grande hack do G4? Ele tem 300 vendedores, os concorrentes não tem. Ponto. 300 vendedores no telefone não tem meta que resista a 100 ligações por dia. Poderia-se ter uma AI, poderia-se ter um processo mais sofisticado, mas nada, nenhuma meta resiste a 100 ligações por dia. Então,
Provocação que eu queria que você tivesse aqui é a seguinte, ó, presta atenção. Contrata 10 vezes mais vendedor. Contrata 10 vendedores a mais. Vai te gastar uns 20 mil por mês. CLT. O que te impede de contratar 20 vendedores a mais, cara? Óbvio, tem umas empresas que não conseguem pagar nem os 20 vendedores ainda, mas contrata 2. Se 20 mil é muito dinheiro para você, dobra o seu time de vendas. Tem 1, bota 2. 3. Tem 3, bota 9. Não tem como esses caras não vender, cara. Não tem como. Não é rocket science, gente. Não está mandando o homem para a lua. É vendedor básico. E aí, uma vez feito isso, tem mais formas de alavancar? Tem. Aqui a gente tem 3 fenômenos do capitalismo. Warren Buffett, Amancio Ortega, Bernard Arnault, grandes empreendedores, bilionários aí que todo mundo conhece, mas o que eles têm em comum que a gente pode se inspirar? Eles estão entre os 10 homens mais ricos do mundo, todos têm mais de 75 anos, e todos usaram uma alavanca diferente da de pessoas, também usaram pessoas. Ninguém que eu vou citar não usou alguma dessas alavancas, umas mais, outras menos. Todos usaram pessoas. A Zara tem um monte de funcionário, a LVMH tem um monte de funcionário, as empresas investidas pela Berkshire Hathaway tem um monte de funcionário. Mas, uma vez feito isso, e contrata a gente, eles têm uma nova alavanca que é capital. Capital em forma de dívida. Leverage. Alavanca. Dívida. Quando o Bernard Arnault começa a LVMH, que hoje é dona da Louis Vuitton, da Dior, das grandes marcas de luxo do mundo, ele fez da seguinte forma. Ele trabalhava com real estate lá na França, da família. Aí ele vai para os Estados Unidos estudar umas paradas. E lá nos Estados Unidos, ele tem um taxista que fala da Dior para ele. Ele menciona a marca da Dior, que é uma marca da França. E ele, caramba, o cara conhece a Dior aqui em Nova York. Nada a ver com ele ainda, ele não estava na indústria. E aí ele aprende um lance lá chamado Leverage Buyout, LBO. Que é, em resumo, tu levantar capital, dívida, para adquirir uma empresa e pagar o custo da dívida com o próprio fluxo de caixa da empresa adquirida. Então ele volta para a França, vê a Dior como uma empresa que era conhecida no mundo todo, e estava cascateada lá, sucateada dentro de uma holding, e ele teve a opção de comprar a Dior. E ele não tinha todo o funding disponível para comprar aquele equity. E ele completou com dívida. Então ele levantou grana, numa operação na qual ele entendia que conseguiria pagar a dívida com o próprio fluxo de caixa da empresa adquirida. Então pensa que o principal e os juros vão custar 10 milhões por ano. Ele comprou uma empresa que já gerava 5, 7 de fluxo de caixa, e ele via que se ele gerisse do jeito que ele sabia gerir, poderia levar 17 de geração de caixa, no qual ele pagaria a dívida e o principal e ainda ficaria com o restante. Ao longo do tempo, ele amortizaria toda a dívida, muita parte dela, e ficaria com equity para ele de graça, alavancado com o capital de terceiros. E ele fez essa operação várias vezes. Se você entrar em qualquer empresa que você admira de capital aberto, coloca o nome da empresa lá na bolsa e quanto ela tem de debts, quanto ela tem de dívida. A Apple tem 100 bilhões de dólares de dívida. O capitalismo depende do capital. Por isso que quando sobe a taxa de juros, fica difícil para a economia girar, porque fica mais difícil de trazer um retorno sobre o capital investido acima do custo de capital. Mas o nosso trabalho como empreendedores é pegar o dinheiro do poupador, administrar ele melhor, com retorno acima do custo que ele nos pede, pagar para ele o custo capital que ele pede para nos emprestar e a gente ficar com a diferença. Esse é o prêmio pagamento do empreendedor. Que a gente emprega o capital na nossa mão melhor do que o poupador. Então, o brasileiro, a gente tem um nível de consciência sobre esse tipo de operação na maior parte dos negócios muito restrita. A gente acha que dívida é dívida para comprar carro, é dívida para comprar passivo. Não, dívida pode ser uma ferramenta perfeita para alavancar o seu negócio se você sabe alocar ele. Se você aprendeu que se você alocar R$1 em Facebook Ads,
vai voltar R$ 7 de receita, que é a média que volta no Brasil. Cada real alocado em mídia volta R$ 7 de receita na média no Brasil. Ou seja, se tu pega uma dívida a 100% de juros, você pega 1, vai pagar 2 e gerou 7 de receita. Então, pegar essa dívida faz todo sentido, porque você criou uma máquina de empreender esse dinheiro, de empregar esse dinheiro com retorno muito acima do custo. Pode ser para comprar uma empresa. E eu fiz isso. Quando eu fiz a primeira venda da V4 para o grupo Dreamers, eu tinha 7 anos de empresa, 5 milhões de dívida, e eu consegui vender numa rodada 100% secundária. Todo o dinheiro aportado por eles na minha empresa foi para o meu bolso. Não foi para quitar a dívida, não foi para financiar o crescimento da empresa, porque eu não precisava de dinheiro para financiar o crescimento da empresa, já que eu tinha usado dívida. E a dívida era mais barata que o equity. Eu preferi o equity no meu bolso do que no bolso do banco, para quitar aquela dívida. Se eu não tivesse pego essa dívida ao longo dos 7 anos anteriores, para crescer o negócio a ponto do equity ser muito maior do que a dívida, fora que eu paguei a dívida com o próprio fluxo de caixa do negócio, eu nunca teria vendido o negócio. 10% do negócio para eles. Porque eu não teria dinheiro, não teria alavanca para levar ele até lá. Aonde que, por exemplo, eu empregava esse dinheiro? Mídia, o exemplo que eu dei para vocês. Eu começava a comprar mídia para gerar clientes para o meu negócio. Cada real que eu colocava em mídia virava R$ 4 de margem. Se eu pagava R$ 1,50 o custo total desse dinheiro, com o custo de capital, eu ainda tinha um bom delta desse custo de capital. Hoje, se vocês não sabem, o Facebook te financia a taxa zero. O Google te financia a taxa zero. Se você veicula um pouco de mídia, você pode pedir uma linha de crédito para o Google e para o Facebook, e ele te dá 60 dias para pagar. Então, se você coloca R$ 1 de mídia hoje, captura um lead amanhã, em 15 dias ele assina contigo, e mais uns 10, 15 ele paga, e esse valor for acima do custo de ter comprado esse lead e os demais que não compraram, você só vai pagar o Facebook e o Google com 60 dias. Ou seja, ele está te financiando a custo zero. Isso é leverage. Se você ficar usando só o seu próprio fluxo de caixa para financiar todo o seu crescimento, você vai bater num teto, porque é o braço seu levantando o carro. Quando você usa uma linha de crédito, você está usando uma alavanca. Quando você usa isso para comprar uma outra empresa, aí você está usando uma alavanca ainda maior. Quando eu fiz a outra venda, 4 anos depois da primeira, eu já tinha 20 milhões de dívida, que é mais ou menos a nossa dívida total hoje. Uma rodada 100% secundária do Nigro comprando uma parte minha, que é um grande investidor, aí tem seu respeito pelo universo de investimento. Ele investiu cerca de 20 milhões de reais numa empresa que tinha 20 milhões de dívida. Muito mais do que tinha na primeira rodada. Mas o valor que eu construí com essa dívida era muito acima da respectiva dívida. By the way, eu comprei uma empresa dele 1 ano antes com dívida. E essa empresa, ela faturou em 1 ano. Se eu pegar o mês que eu comprei a empresa, versus hoje, que está fechando 1 ano, ela fatura 10 vezes mais do que faturava quando ele me entregou a empresa. Se eu não tivesse usado dívida para comprar a empresa dele, que na minha mão eu sabia fazer ela crescer 10 vezes em 1 ano, vai crescer 100 em 5, mas eu não tinha o dinheiro para comprar a empresa direto dele. Prejudicaria meu fluxo ou até meu dividendo. Eu prefiro distribuir dividendo e usar a dívida para comprar a empresa do que usar o caixa para comprar a empresa. Porque eu prefiro o dinheiro na minha mão e o custo do capital dos outros é mais barato que o meu. Eventualmente, ele mesmo me financiou. Ele mesmo me emprestou o dinheiro para comprar a empresa dele. É normal uma operação assim, tu paga o comprador com uma dívida com ele, no earnout, estruturas mais sofisticadas de capital. Então, cara, como é que a gente vai olhar para isso? Eu não estou comprando um carro, um passivo, que vai depreciar, que vai me custar e não vai gerar valor, a não ser que eu seja Uber. Eu estou comprando uma empresa, estou comprando cliente gera LTV, gera receita no tempo. Eu acho isso incrível, é uma magia do capitalismo. Por isso que países com taxa de juros baixos crescem mais. Porque estimula mais, é mais fácil trazer retorno sobre o custo de capital. Países com custo de capital muito alto tem que ser melhor para trazer um retorno acima do custo de capital que estão te pedindo. Se a gente não sabe trabalhar com estruturas de capital mais sofisticadas, a gente está limitado. Vai estar limitado. Tu pode fazer uma grande empresa ainda, mas está limitado. É uma alavanca, tu vai ter que usar outras.
Eu fiz essas operações e eu ainda detenho 60% da empresa, dado que as duas foram ofertas secundárias. Então, eu fiz uma parte do meu patrimônio realizado e eu ainda detenho 60% da empresa. Então, é muito interessante esse tipo de alavanca. Agora, o que esses outros 7 caras têm em comum? Todos lendários founders. Todos esses caras, 7 deles, né? Os 7 estão entre os 10 homens mais ricos do mundo, os outros eu já falei, inclusive. É uma geração mais nova que a anterior. Construiu a maior parte da sua fortuna utilizando a nossa próxima alavanca. O que essas empresas têm em comum? Todas essas empresas são mídia e tecnologia. Mídia e tecnologia. Ou tecnologia, parte dela, tecnologia de mídia. Essa aqui é a forma mais nova de se alavancar. É uma forma que eu não preciso pedir permissão para ninguém para usar. Eu posso publicar um código, eu posso comprar mídia sem falar com ninguém, mídia digital, que usa código, usa tecnologia, sem ser lá na Globo, que eu preciso pedir autorização para eu veicular uma publicidade na Globo. E ela me permite falar com muito mais gente, distribuir o meu produto com nenhum custo, ou um custo muito marginal. Então, eu estou aqui falando para 3.000 pessoas. Caramba, é gente pra caramba. Olha o trampo que dá fazer um evento para 3.000 pessoas. Se eu publicar um Reels agora, vai ter 20.000 plays se der tudo errado. Se eu fizer um Stories agora, vai dar 10.000 views se der tudo errado. A gente vive num mundo que a alavanca de tecnologia, principalmente de mídia, nos permite um leverage, um alcance muito maior. Então, hoje eu tenho que vender de porta em porta, eu tenho que fazer cold call, eu tenho que fazer um evento e botar 3.000 pessoas. Com a mídia digital, hoje no Brasil, custa R$10 para te imprimir um anúncio 1.000 vezes no Facebook. Se tu quiser pagar, porque nunca foi tão fácil tu alcançar a gente organicamente, né, sem ter custo de mídia, com TikTok, Reels e Shorts. Fora software, né, que você pode usar para trazer mais escala no seu negócio. Então, lá na minha empresa, uma das grandes sacadas minhas foram olhar para isso e falar, cara, a gente vive numa era onde a gente tem uma alavanca de comunicação bizarra, né? A gente vive no país das redes sociais, 150 milhões de brasileiros acessando redes sociais, mais que em qualquer lugar do mundo. Barato, R$10 para eu imprimir um anúncio 1.000 vezes. Quanto custa imprimir 1.000 panfletos e distribuir? Então, eu comecei a sentar a mão nessa alavanca. Parte da minha dívida foi para isso. Hoje a gente vai investir esse ano R$50 milhões em mídia digital na marca da V4. Que eu comecei investindo R$400. Eu coloquei R$400 para convidar leads, possíveis clientes, para um evento online, usando a alavanca do digital e da tecnologia. Então, ao invés de eu fazer um evento físico para chamar os meus clientes e fazer um pitch, eu fiz um evento online, num famoso webinar, uma live, botei R$400 no Facebook, cerca de 100 pessoas se cadastraram na época para participar do evento, umas 40 apareceram no webinar, na live, tudo digital do Brasil inteiro, eu estava lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e 6 assinaram um contrato comigo, que na época dava quase R$20 mil de receita mensal. E eu tinha botado R$400. Os caras se cadastraram, 100 se cadastraram, 40 apareceram, 6 assinaram um contrato, mais ou menos R$20 mil do Brasil inteiro. Eu já prestava o serviço à distância, usando Zoom, Meeting, na época era te convencer o cliente a acessar esse tipo de plataforma, não era popular. E eu olhei para isso e falei, cara, e se eu botasse R$1 milhão? Não que eu tenha, não tinha. Mas eu fazia essa conta, que é a provocação que eu te dou hoje. Se você botar R$1 milhão em mídia, qual vai ser o funil? Quantas vão ver, quantas vão clicar, quantas vão se cadastrar, quantas pessoas você vai precisar no atendimento para falar com elas, quantos indivíduos vai precisar para entregar o serviço ou o produto. Caramba, não tem uma oportunidade que talvez não passe 2 vezes na porta, porque essa mídia só vai ficar mais cara. E eu falei, então beleza, agora eu vou botar 1.000, agora eu vou botar 2.000, agora eu vou botar 3.000, vou botar 10.000.
Vou botar 20 mil eu não tenho, dívida. Faço com dívida, segue o funil, 40, 50, 100. Até hoje, que a gente está aí nessa casa de 3 milhões e pouquinho no mês. Que é um pouco do que o G4 faz em 5 anos. Será que ele não usou tudo isso? Quem é que dá as aulas? Não são pessoas? Como é que ele usa a estrutura de capital dele? Será que ele não usa a linha de crédito do Facebook? Te garanto que usa. Ele não entrega parte disso com mídia digital, com tecnologia, parte no scale, parte captando os clientes online. Hoje eu faço isso e 10 mil empresas se cadastram para contratar minha empresa todos os meses por causa desse investimento que a gente faz em mídia. As 10 mil empresas, quando elas se cadastram no meu site, o cadastro delas aparece no sistema chamado Lead Broker. Todos os meus franqueados, 260 franqueados, eles vão ver o cadastro, como da Loja Solar aqui, uma empresa de energia solar que fatura de 100 a 400 mil, que se cadastrou pelo Facebook. E ele tem um valor para dar um lance para comprar o lead, R$ 452. Um lance tinha sido dado aqui. Se ele achar que aquele lead vale mais para ele do que o colega que deu um lance, ele dá um outro lance de 460. E ele tem ali 4 minutos para acabar o leilão. Assim, eu consigo criar uma meritocracia para distribuir a minha demanda na rede. Por que ele dá um lance maior? Porque ele entende que vai tirar mais daquele cliente. Se ele achar que não é capaz de gerar tanto valor e tirar mais do cliente gerando valor, ele não dá nenhum lance. Se ele entende que, se nenhum dos franqueados ali entende que vai conseguir gerar valor e não dá lance pelas informações, cai no meu time de vendas interno. Aí eles atendem, identificam se o cliente é bom, e aí eles marcam uma reunião, e a reunião aparece num sistema chamado Meeting Broker, que é a reunião agendada, e o leilão parte de R$ 2.000. Se mesmo assim o franqueado entende que não vale a pena, não quer tomar o risco, o meu time vende, assina o contrato com o cliente e sobe o contrato num sistema chamado Deal Broker, que ele compra o contrato assinado a partir de R$ 10.000. Assim eu consigo criar um sistema meritocrático, centralizar a compra de mídia, porque tecnicamente, aí vem para uma alavanca de tecnologia, para te comprar mídia mais barato nas mídias digitais, tu precisa enviar muitos sinais. Quem envia mais sinais para a mídia, para o Facebook da vida, compra mais barato o lead. Então, se eu deixasse meus franqueados tentar comprar mídia isoladamente, eles nunca iam conseguir ser tão competitivos quanto uma conta central comprando central, enviando muito sinal. Se eu gero 10 mil leads, toda hora eu estou dando sinal para o Facebook do que é um lead bacana, para ele buscar mais leads tão bacanas quanto aqueles. Hoje tem várias franqueadoras no Brasil que não fazem nem parecido com isso. Cada franqueado, pega uma franqueadora que tenha 100 lojas. Se cada um dos seus franqueados bota R$ 1.000 de mídia e contrata uma empresa para prestar um serviço por mais R$ 1.000, ela nunca vai ter resultado, só que somadas, elas estão investindo R$ 100.000 de mídia e gastando R$ 100.000 de serviço. Se a franqueadora se apropriasse dessa verba e criasse um sistema usando tecnologia para comprar mídia digital, essa alavanca de tecnologia e mídia, ela traria um sell-out, uma venda muito melhor e muito mais previsível e controlada para toda a sua rede. Mas como ela foge dessa alavanca, eventualmente, tecnologia e mídia digital, larga isso para o franqueado, a rede toda perde sinergia e ela não controla tanto a produtividade do sell-out. Isso é só uma coisa, né? Porque esse lead vai cair no meu Salesforce, que está conectado com o meu SAP. Então, isso vai desdobrando em vários usos de tecnologia, que é a nossa alavanca, muito pautado na mídia digital para ter mais alcance, para que com isso a gente consiga, no fim das contas, ser mais produtivo. É sempre uma busca por produtividade. Se eu sou uma franqueadora, eu tenho 100 lojas, cada uma está botando R$ 1.000 descentralizado, se eu centralizar tudo, a mesmo recurso, e eu investir central e cobrar dos meus franqueados depois que a demanda for gerada, dado que a demanda vai ser melhor, será que eu não faturo 200 mil de mídia com os mesmos 100 mil alocados? É fazer mais com o mesmo, porque eu usei tecnologia, eu usei mídia digital, eu usei as pessoas, os franqueados lá atrás, eu usei capital, aí eu trago uma conta central que está investindo mais, por investir mais tem linha de crédito, porque uma conta que investe R$ 1.000 nunca vai ter linha de crédito. Então a estrutura de capital é pior do que a minha. Por isso que os marketplaces vencem, por isso que o Mercado Livre vence, por isso que o iFood vence, porque ele tem mais pessoas, mais tecnologia,
mais mídia, falar com mais gente do que a gente. E se a gente não for competitivo com ele em relação a isso, a gente vai ficar para trás. Porque alguém vai ser mais produtivo que a gente se a gente dobrar os braços e falar, não vou ser mais produtivo, tomara que o governo faça um bom trabalho para eu não me ferrar. Não dá para ser assim, a gente tem que assumir o controle das alavancas. Então, como é que eu vou agora, com isso em mente, utilizar isso da melhor forma e conseguir combinar essas três coisas da melhor maneira? Há 6 anos, turma, eu estive, como vocês, sentado numa dessas cadeiras, na segunda turma da história do antigo Gestão 4.0, o MVP do G4, e eu fui lá, eu sou esse cara aqui de vermelho, com outra cara do lado do Thales, que eu estava lá tentando aprender como usar essas alavancas da melhor maneira, como vocês. Várias crises passaram ao longo desses anos, de lá para cá. E a gente passou por todas essas crises, tentando encontrar formas de produzir melhor, sem medo, porque a gente via, cara, tem como ser mais produtivo, eu tenho pouca gente, eu tenho pouca tecnologia, eu tenho pouca mídia. Quando eu via esse tipo de provocação, como é que eu estou trazendo para vocês, eu ficava empolgadaço. Eu olhava assim, caralho, quanto que o Brasil investe em mídia? 50 bilhões de reais. Quanto que eu invisto? 400 reais. Caramba, eu poderia investir $1 milhão e ser insignificante? Poderia. Caramba, tem muito mais para ser produtivo. Imagina o que aconteceria se eu investisse tanto. E aconteceu, a gente saiu de uma empresa de 300 mil reais de receita a uma empresa de 30 milhões de reais de receita mensal, desde que eu fui aluno do G4 há 6 anos atrás, aplicando essas alavancas para vocês. Qual que então é a nossa quarta forma de alavanca, turma? É o conhecimento. Isso que eu estou fazendo para vocês, isso que vocês vieram buscar aqui, é o que mais vai destravar ROI. Não tem alavanca maior do que o conhecimento. Essa provocação, vocês sabem que vocês deveriam contratar mais gente, vocês sabem que vocês podiam usar mais tech, vocês sabem que vocês podiam comprar mais mídia, vocês sabem que vocês podiam tomar mais risco, estruturado, inteligente com capital. Mas, eventualmente, você vem aqui, eu falo isso para você, e você, caramba, agora eu saquei, realmente o cara fez, dá para fazer. Eu não sou menos inteligente que esse moleque aí. É isso que eu espero que vocês pensam. Esse é o conhecimento destravando uma chave na cabeça de vocês, da mesma maneira que o Thales destravou para mim, que o G4 destravou parte disso comigo naquele momento. E através desse conhecimento eu não cresci 10, 20, 30, 40 vezes, mas literalmente 100 vezes mais. Essas 100 vezes mais me fizeram conseguir tornar a empresa mais produtiva, empregar muito mais gente, e o meu compromisso com o futuro do Brasil é seguir sendo mais produtivo e colocar o nosso país mais uma vez na vanguarda e na liderança de uma categoria que ele ainda não é. O Nubank colocou em finanças, o Mercado Livre colocou em marketplace, tecnologia, Vale em minério, a Embraer em engenharia espacial, aeroespacial, da aviação. Caramba, eu também quero ajudar o país desta maneira. Eu acho que dá para fazer, eu acho que eu consigo fazer. Então eu acho que dá, eu quero colocar a minha empresa no topo e também fazer história para o meu país, é a peça central, turma, para destravar esse crescimento do seu negócio. Você sabe onde você quer chegar, onde dá para chegar. Eu digo para vocês, eu sei, eu vou pôr a minha empresa entre as 2.000 empresas mais valiosas do mundo. Eu sempre quis, eu sempre soube que eu queria e que daria para fazer isso. Eu sabia tanto, eu acreditava tanto, e eu era tão desacreditado pelas pessoas ao meu redor, que há 10 anos atrás eu gravei um vídeo para provar para o meu eu do futuro que acreditar faria acontecer. Eu vou mostrar essa prova de fé para vocês aqui agora. Olá, então, gente, hoje é dia 5 de novembro de 2015, são 8 horas e 28 minutos. Este aqui é a nossa sede dentro do Unilassalle, da nossa startup. Se você está olhando esse vídeo, provavelmente eu obtive sucesso no que a gente está planejando aqui. Hoje eu sou um cara que sou muito questionado pelas pessoas, porque eu acredito muito nas coisas que eu posso alcançar. Para você ter uma noção do momento atual que eu estou, para comparar com o momento que eu vou estar e no momento que você está olhando, vai estar olhando esse vídeo, ou eu mesmo olhando esse vídeo. Hoje, basicamente, a empresa fatura menos de 20 mil reais por mês. O nosso custo operacional ultrapassa os 10 mil reais. Ou seja, a gente tem
praticamente nenhum lucro. Na verdade, nenhum lucro. Hoje eu tiro um prolabore, sei lá, às vezes de 3 mil, às vezes de 2 mil, às vezes de 2.200. Eu vou me apertando e sobrevivendo com o que dá. Hoje a empresa, para mim, é um mau negócio, porque ela não gera nenhum caixa, ela é muito difícil de lidar, o meu faturamento é diluído em poucos clientes. Então eu acredito que se eu me dedicar totalmente a isso que eu acredito nesse projeto, eu vou conseguir atingir conseguir construir uma empresa que fatura 100 milhões de reais ano, e que causa uma transformação realmente relevante na sociedade, faz alguma diferença pelo mundo. É isso. Obrigado, gente. Cara, fé é o primeiro fator. A Alemanha passou por 2 guerras e é um país mais produtivo que o nosso. A Sony foi criada no Japão no meio da Segunda Guerra, o país foi destruído e hoje a Sony é o que é. O que esses caras têm de diferente da gente? Um Japão, uma Alemanha, os Estados Unidos. Os caras têm uma cultura. Eles pensam diferente, eles acreditam diferente. Então acreditar faz diferença. Parece etéreo, parece bullshit, parece bobagem, mas faz diferença. E esse ambiente faz a gente acreditar diferente, faz a gente chegar a um mundo diferente, faz a nossa cultura ser diferente. Então eu tenho certeza que eu posso estar entre os 2.000 maiores negócios do mundo, eu tenho certeza que todos vocês podem estar caso vocês queiram. E caso vocês queiram, vocês precisam se conectar com quem vai destravar esse conhecimento na cabeça de vocês. E vocês estão aqui, então todos vocês estão de parabéns porque vocês estão fazendo isso. Esse conhecimento, essa conexão, para mim foi o G4, eu sou muito grato porque essas 100 vezes de crescimento foi porque um dia eu escolhi estar próximo deles e de vários outros como vocês e as coisas deram certo. Então, parabéns por escolherem estar aqui e hoje, obrigado.